Pessoal, tudo bem? Aqui é o Wagner Gondim e hoje eu vou trazer mais uma novidade para todos vocês aqui no canal. Bom, eu criei uma playlist para falar sobre direito, política e atualidades. Esse é o tema central do canal. Na última semana eu criei uma segunda playlist para falar sobre dicas para TCC. E pensando em novos conteúdos para o canal, eu tive uma outra ideia que eu achei que ficaria muito boa para falar com vocês sobre os clássicos da política. Quem me conhece sabe que eu leciono a disciplina de Ciência Política e Teoria do Estado e que sou apaixonado pela ciência política, pelos clássicos, enfim. A ideia é tentar trazer para todos vocês um resumo, né? Afinal não dá para falar sobre todos os autores de forma aprofundada, mas tentar trazer para vocês a ideia central de cada um dos principais autores da política. E eu estou falando aqui dos clássicos. Então eu vou falar sobre Hobbes, sobre Maquiavel, sobre Rousseau, sobre Montesquieu, sobre Aristóteles, sobre Políbio, sobre Jean Bodin, ou seja, os principais autores que marcam a chamada evolução do pensamento político ocidental. Então a ideia é gravar pequenos vídeos falando sobre esses autores e principalmente em alguns casos tentando trazer uma releitura sobre o que se vê sobre esses autores clássicos da política. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de compartilhar. Roda a vinheta, produção! O primeiro autor do vídeo de hoje, e é um grande autor, mas segundo o Jean-Jacques Rousseau e alguns outros politólogos, um autor que é muito mal interpretado, se chama Nicolau Maquiavel. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês já ouviram falar do Nicolau Maquiavel. Se não do autor, pelo menos do que decorre do seu nome. A expressão maquiavélico, como alguém que não se preocupa com os meios desde que os fins sejam atingidos, aquela pessoa que é pérfida, aquela pessoa que que só pensa em si mesmo, que não se preocupa com as consequências, né? Todos nós, em algum momento da vida, já chamamos outra pessoa de maquiavélica. E essa expressão advém do nome do Nicolau Maquiavel, que é visto por muitos como o pai do absolutismo. Afinal, Nicolau escreveu um livro, O Príncipe, que em tese daria munição para todo o autoritarismo que se instaurou na política no mundo durante muitos séculos. Mas a gente vai ver no vídeo de hoje que não é bem assim. Então, a primeira observação que eu sempre gosto de fazer para os meus alunos nas aulas de ciência política dentro do curso de Direito é que a gente não pode interpretar os autores dentro do nosso tempo. Eu não posso transfigurar e transmitir Maquiavel para os tempos atuais e tentar olhar Maquiavel com a lente da atualidade. Eu preciso compreender o contexto histórico em que aquele autor estava inserido, para que então a minha análise política possa ser o mais técnica e completa possível. E aí que é importante a gente saber algumas coisas principais. Primeira observação central, tá? E que isso não pode passar desapercebido. Maquiavel nasce em 1469, no contexto de uma Itália completamente fragmentada. Para quem não sabe, a Itália era dividida em pelo menos 5 regiões geográficas e historicamente naquele momento. E cada região era dominada por uma espécie de reino específico. Uma determinada monarquia ou uma dinastia se instaurava em cada uma dessas 5 regiões. Então, o contexto político que Maquiavel estava inserido naquele momento é um contexto político de absoluta cisão geográfica, histórica e principalmente de poder. Maquiavel nasce em 1469. A família de Maquiavel não era nobre, mas também não era de pobres, de trabalhadores. Seu pai era advogado, então Maquiavel recebeu uma educação decente. Tanto é que se diz que aos 12, 13 anos Maquiavel falava muito bem, argumentava muito bem e tinha um conhecimento muito profundo sobre o latim. Então Maquiavel sempre foi, desde a sua adolescência, alguém que se destacava. E justamente em função desse seu conhecimento e dessa sua busca pelos estudos, Maquiavel começa a trabalhar desde muito jovem no governo. Maquiavel nasceu em Florença, na Itália. Então, aos 21 anos de idade, mais ou menos nessa idade, ele começou a trabalhar no governo.
E ele desempenhava uma função importante, que é uma função muito próxima da que hoje é desempenhada, por exemplo, por agentes diplomáticos, né? Os diplomatas, por exemplo. Ou seja, Maquiavel era responsável pelo relacionamento do governo que era instaurado em Florença com outros governos, com outros estados. Então Maquiavel, desde jovem, sempre teve um contato muito forte com a política. E aí vai a minha primeira observação a respeito de Nicolau Maquiavel. Em todas as suas obras, O Príncipe não é a única, embora seja a principal, a grande preocupação de Maquiavel sempre foi com o Estado. Mas vejam, não com aquele Estado ideal, tantas vezes imaginado por Platão, por Aristóteles e por outros autores da política. Maquiavel está preocupado com o Estado real, ou seja, com o Estado como ele efetivamente é. Então, quando Maquiavel escreve O Príncipe, e esse é um ponto de partida que muitas pessoas não percebem, Maquiavel não está ali dando uma receita ou uma dica de como o Estado deveria ser. Ele estava descrevendo como o Estado é. Então, ali não se trata de um manual para os governantes, ali se trata de uma descrição da realidade, de como é que agiam os governantes dentro daquela época. Pois bem, Maquiavel começa a trabalhar no governo aos 21 anos de idade, desempenha as suas funções e, em função disso, tem um conhecimento muito profundo sobre o próprio funcionamento do Estado e sobre como é que o monarca atuaria dentro do Estado. O problema é que a dinastia, o reinado para o qual Maquiavel trabalhava, foi destituído do poder. E isso decorria de uma característica central na Itália da época, que era um governante só conseguia ficar entre 3 a 6 meses no poder, porque a instabilidade política era muito grande. Então, Maquiavel é retirado do cargo ao qual desempenhava sua função. O monarca que estava ali, salvo engano, foi morto. Toda a sua família foi perseguida. E além de perder o seu cargo e os seus bens, Maquiavel foi trancafiado. Maquiavel ficou muitos anos numa prisão. E todos aqueles que ele acreditava que eram seus amigos o abandonaram à própria sorte. Os próximos anos de vida de Maquiavel, até a sua morte, foram anos tentando sair da cadeia. Em determinado momento ele é libertado quando o novo governo assume, e tentando voltar a desempenhar suas funções de governo. Afinal, Maquiavel só sabia fazer aquilo. Então Maquiavel tentava a todo momento retomar o seu antigo cargo sem sucesso. Até que ele tem uma ideia. Ele decide escrever O Príncipe, que é a obra a que tanto lhe atribui a ideia de absolutismo, que ele entregaria como um presente para o monarca. O problema é que quando Maquiavel termina de escrever O Príncipe e vai entregar o príncipe ao rei, uma nova forma de governo é instaurada na Itália, principalmente em Florença. A monarquia cai e se tem o advento da república. Então, os republicanos começaram a enxergar Maquiavel como uma figura vinculada à monarquia. Bom, toda essa introdução é para poder explicar para vocês de onde que vêm as ideias de Nicolau Maquiavel. Então, a primeira observação que eu falei para vocês é que Maquiavel não é um autor idealista, como Platão, como Aristóteles, como São Tomás de Aquino. A preocupação de Maquiavel é descrever o Estado como ele realmente é. E quando ele passa a descrever o Estado como ele realmente é, ele começa a se preocupar em como resolver os problemas do Estado. E o principal problema do Estado naquela época era a instabilidade política. Então Maquiavel começa a pensar: como que eu posso resolver o problema de instabilidade política na Itália? Como que eu posso cuidar dos problemas do Estado real, por assim dizer? É aí que Maquiavel, então, começa a ter algumas ideias. E ele faz, para ficar mais fácil de nós entendermos, uma subdivisão do pensamento. Alguns pontos centrais para nós compreendermos Maquiavel. Um é o que ele chama de natureza humana e história. 2, anarquia versus principado versus república. 3, a ideia, né, da virtude versus a fortuna, que também é algo muito importante, né, que é o elemento final que fecha o raciocínio de Maquiavel. Primeira coisa, Maquiavel vai dizer no seu livro, quando ele fala da natureza humana, que o ser humano, que os homens são ingratos, são volúveis, eles são simuladores, eles são covardes e são ávidos por lucro. Daí as pessoas falam: ah, agora eu sei de onde vem a expressão maquiavélico.
Porque Maquiavel enxerga no homem uma visão deturpada, uma visão de maldade, uma visão de alguém que só se preocupa com si mesmo. Mas por que Maquiavel tem essa visão sobre a natureza humana e por que isso é importante para entender o contexto completo da obra de Maquiavel? Primeiro, a própria história de Maquiavel demonstra por que ele tem essa visão pessimista sobre o ser humano. Afinal, ele foi trancafiado numa cela apenas por ter trabalhado em determinado governo. Ele foi perseguido por muitos anos, ele perdeu os bens que ele tinha. Maquiavel, inclusive, morreu de desgosto, muito jovem. Então, Maquiavel tinha uma visão, sim, negativa sobre o homem. Mas essa visão negativa que ele tinha sobre o homem estava relacionada à forma como ele enxergava os problemas do Estado. Bom, além de falar sobre a natureza humana, Maquiavel também fala da importância da história. E aí Maquiavel chama atenção para uma coisa importante. Maquiavel diz que nós precisamos compreender a história não por um mero exercício de tentativa de demonstrar conhecimento. Né? Não é isso. A história não pode ser vista como um mero exercício de sabedoria. A história precisa ser entendida e estudada para que ela possa ser aplicada. Então, a primeira coisa que Maquiavel vai falar é que nós precisamos compreender a história para que a história possa ser utilizada pelos governantes como uma forma de corrigir problemas do passado. O segundo ponto. Quando Maquiavel começa a estudar de fato as organizações de governo e sobre a instabilidade do Estado, Maquiavel percebe que existe uma diferença entre duas forças políticas muito fortes e que se opõem em todos os estados. Ele vai dizer que, de um lado, existe a força daqueles que são dominados, mas que lutam contra a submissão, ou seja, o desejo de não serem submetidos à vontade de outras pessoas. E, de outro lado, Maquiavel vai dizer que existe uma outra força, que é a força dos grandes em querer controlar os fracos e os pequenos. Então Maquiavel vai dizer o seguinte: quando eu tenho um embate violento daqueles que querem se opor e daqueles que não querem ser submetidos à força de outros, Maquiavel vai dizer que essa instabilidade política pode ser tão grande a ponto de gerar uma consequência muito negativa para o Estado, que é a ideia da anarquia, ou seja, a ausência completa de Estado. Maquiavel entende que não é possível se ter uma organização política sem a figura do Estado. Então a anarquia não é a solução. E daí vem o que Maquiavel propõe e que quase ninguém percebe quando lê O Príncipe e outros trabalhos de Maquiavel. Maquiavel vai dizer que para responder à anarquia e evitar o colapso da sociedade, nós temos duas formas de governo admitidas. Ou, de um lado, o principado, ou, de outro lado, a república. Então, primeira observação. Peraí, mas se Maquiavel é tão maquiavélico e o pai do absolutismo, por que ele, no seu livro, propõe também a possibilidade de se migrar para a república? Essa é a primeira observação que se precisa ser feita. O que vai definir para Maquiavel se vai ser principado ou república? O que define isso tecnicamente? Muito simples. Maquiavel vai falar o seguinte: quando a sociedade estiver em plena instabilidade política, a ponto de permitir a anarquia, Maquiavel vai dizer que nós precisamos de uma organização política que tenha a força da espada em suas mãos. Ou seja, eu preciso da concentração do poder nas mãos de uma pessoa, do príncipe, do monarca, porque só ele vai ter condições de estabelecer a paz, digamos assim, ou pelo menos o equilíbrio dessas forças políticas que se opõem dentro do Estado. E vejam que Maquiavel faz uma observação muito importante no livro do Príncipe, que é a seguinte: mas o príncipe, ele não é visto e não deve ser visto como um ditador. O príncipe precisa ser visto como um agente de transição para o Estado. Como assim um agente de transição para o Estado? O príncipe é um meio para se chegar a uma finalidade. E a finalidade seria organizar politicamente o Estado, estabelecer o equilíbrio e migrar para uma possível forma de governo que seria a República. Então vejam, de um lado, o principado exige instabilidade política
e o príncipe não é um ditador, e de outro lado seria possível migrar para a república. Já a república, por sua vez, segundo Maquiavel, seria a forma de governo sugerida para estados que já tivessem estabilidade política. Maquiavel vai dizer, na república, o povo se politizou, o povo tem consciência e educação política. Então, o conflito que existe na república não é um conflito violento. Pelo contrário, o conflito na república significa fonte de vigor da cidadania. Palavras de Maquiavel. Ou seja, Maquiavel não é tão maquiavélico assim. Ah, mas professor, eu vi no livro do Maquiavel que ele sugere que para a Itália a única forma possível é a monarquia e o principado. Então, portanto, Maquiavel é absolutista. Errado. Pelo menos na releitura que eu estou tentando propor para vocês. E vejam, não sou eu que inventei esta releitura. O professor Francisco Elfort, que é um dos maiores politólogos que nós temos no Brasil, assim como outros autores, como o próprio Jean-Jacques Rousseau, defendem essa análise de Maquiavel. Então isso é importante. Bom, então a república seria a forma de governo em que nós temos uma organização política. Mas por que então Maquiavel sugere que a Itália tenha a forma do principado da monarquia? Por razões óbvias. Como eu disse para vocês no início do vídeo, a Itália vivia um momento de completa instabilidade política. Então, consequentemente, deveria se aplicar a figura do principado. E aí, por fim, Maquiavel traz dois conceitos importantes dentro do seu livro, que são os conceitos de virtude versus fortuna. A virtude que deriva, ou que é posteriormente apresentada como virtude, ela representa as qualidades básicas que o príncipe, que o monarca precisa ter para ser governante. A fortuna, por sua vez, ela faz referência a uma deusa grega que, quando era seduzida e conquistada pelos homens, ela dava riquezas, ela dava honra, ela dava influência, ela dava poder. E aí Maquiavel vai falar o seguinte: não existe a possibilidade de alguém ficar como governante, ficar como príncipe, se ele não reunir virtude mais fortuna. Ou seja, eu preciso ter fortuna, porque eu preciso ter poder econômico, eu preciso ter poder militar, um exército, para conseguir tomar o poder, mas Maquiavel vai dizer que só chegar ao poder não é suficiente. Porque, como ele mesmo fala no seu livro, qualquer um pode chegar no poder. O difícil é manter-se no poder. E daí é que vem o conceito da virtude. Maquiavel vai dizer o seguinte: se a virtude são as qualidades que o príncipe precisa ter para chegar ao poder, ele vai dizer, o príncipe não precisa necessariamente ter essas virtudes. Então ele vai dizer, o príncipe não precisa necessariamente ser bom, ser justo, ser forte, ser ponderado. O príncipe precisa parecer ser ponderado. Então Maquiavel vai dizer que a virtude está relacionada ao que ele chama de flexibilidade moral. Um professor chamado Skinner usa essa expressão, flexibilidade moral. Então, o príncipe tem que saber agir de acordo com as necessidades. Então, quando ele precisar ser bom, ele vai ser. Quando ele precisar ser justo, ele vai ser. Mas também quando ele precisar ser justo ou injusto, mesmo que para as mesmas situações, ele vai ter que ser. Daí, então, fica a conclusão das pessoas. Peraí, professor, mas então Maquiavel é sim maquiavélico. Porque você está dizendo que ele vai fingir ser o que ele não é. Sim e não. Por quê? Porque eu comecei o vídeo falando para vocês, lá atrás, quando eu falei da natureza das pessoas, que Maquiavel tem uma visão de que as pessoas elas são dissimuladas, simuladoras, elas são falsas. E aí vem a sacada, como diz o amigo Alex Andrade, ou o grande pensamento de Maquiavel. Para que um príncipe consiga se manter no poder, ele precisa saber agir de acordo com as necessidades. Por quê? Porque se as pessoas são dissimuladas, se elas só pensam em si mesmas, se elas só pensam no lucro, um governante só vai conseguir se manter no poder se ele agir da mesma forma que as outras pessoas. Então, é por isso que quando Maquiavel fala lá no seu livro, príncipes, quando vocês fizerem uma coisa
ruim para as pessoas, ou muitas coisas ruins, façam todas de uma vez, porque o povo depois se esquecerá dessas coisas que você fez. Mas se você for fazer algo bom, faça de forma parcelada no tempo, porque as pessoas se lembrarão do quão bom é o príncipe ao qual elas estão submetidas. Então, gente, Maquiavel, né, por essa releitura que os autores propõem, ele não está fazendo um manual para o absolutismo. Porque, como eu disse lá no início, Maquiavel não está descrevendo como o Estado deve ser. Maquiavel está descrevendo como o Estado é. Então, se ele está descrevendo como o Estado é, uma possível releitura do príncipe também é que, na verdade, Maquiavel estaria dando um aviso para o povo de como o príncipe deveria agir. Em apertada síntese, é isso que eu tinha para falar para vocês. E a minha dica é, óbvio, leiam Maquiavel. E se vocês já leram, tentem reler Maquiavel, mas com essa nova lupa, digamos assim, que eu estou colocando para vocês, com essas novas lentes. E aí, também, sugiro que vocês leiam o livro do professor Francisco Elfer, Os Clássicos da Política, que está aqui projetado para vocês, mas que eu também vou fazer referência lá na descrição do vídeo. E aí, o que vocês acharam da nova playlist Política e os Clássicos? Na próxima semana ou no próximo vídeo, quem sabe quando vai ser, tentarei falar para vocês sobre Thomas Hobbes, um autor que aí sim é também considerado como o pai do absolutismo. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. É sempre uma honra e um grande prazer estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.